A internet revolucionou o mundo. Milhares de dados são compartilhados por segundo, distâncias foram reduzidas, a informação chega quase que de forma instantânea. Mas nem tudo é só facilidades. Você com certeza já foi surpreendido com uma propaganda de um produto que pesquisou há tempos e nem se lembrava mais. Como isso acontece? É que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Tudo que você digita aqui na internet fica cadastrado e forma um banco de dados. E essas informações valem ouro. Para você ter uma ideia, as maiores empresas do mundo são empresas de dados. E aqui no Brasil, em agosto do ano que vem, entra em vigor uma lei que visa a proteção dos dados pessoais. Essa é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, que foi amplamente discutida e que ela pretende regulamentar o uso dos dados das pessoas por empresas, por instituições, por órgãos públicos, visando proteger a individualidade, a privacidade, a liberdade de escolha, o desenvolvimento das pessoas. Mais de 130 países já possuem leis que regulamentam o uso dos dados pessoais. Uma proteção muito importante, porque diante dessas informações, as empresas conseguem identificar o interesse das pessoas e muitas vezes, de forma subliminar, passam a induzir o consumo. As empresas têm se tornado empresas de dados e vendem os nossos dados para terceiros sem que a gente tenha conhecimento que esses dados estão sendo vendidos. O seu perfil está sendo traçado a todo momento na internet para te oferecer produto, para te induzir em opções, para poder te levar a tomar determinadas escolhas que você está achando que está tomando livremente. Mas aquelas opções que estão sendo apresentadas para você, muitas vezes já são opções manipuladas através de estudo do seu perfil pessoal. E essa manipulação acontece também em questões trabalhistas e até eleitorais. Quando disponibilizamos os nossos dados pessoais, nós temos um objetivo determinado. Com a nova lei, as empresas não vão poder usar essas informações da forma que quiserem. Um dos princípios da lei é o princípio da finalidade. Que significa, tudo bem, eu coloquei meus dados lá no Facebook, mas para que eu coloquei os dados no Facebook? Eu coloquei para me conectar com amigos. Então isso não dá o direito de que alguém vá lá no Facebook, retire esses dados e utilize para definir o meu perfil de consumo, para definir o meu perfil de emprego. De repente até eu fico fora daquela vaga de emprego porque a pessoa foi lá, acessou meus dados e achou de uma maneira distorcida que eu não tinha perfil para aquela vaga. Isso acontece também no meio físico. Um dos exemplos é essa questão de CPF coletado em rede de farmácia. Muitas vezes esses dados são repassados para operadores de saúde e isso encarece lá o seu seguro-saúde, a sua pólice de vida também. E aí a questão é, você não sabe disso. Você está sem malícia nenhuma colocando ali para se conectar. Então viola o princípio da finalidade. A finalidade para a qual você expôs aqueles dados não é a finalidade para aquela empresa que está utilizando aquele dado. Com a lei de dados, como ficou conhecida, as empresas não poderão mais usar dados pessoais sem o conhecimento ou, em alguns casos, sem consentimento do cidadão. É uma lei que não só protege os dados pessoais, mas imputa a obrigação às empresas e às instituições e órgãos públicos de dizer como protegem esses dados pessoais. Que medidas que elas tomam para proteger as pessoas. O maior benefício dessa lei, eu acredito que é a mudança cultural que ela está trazendo. Da gente como cidadão, de ter mais consciência do uso dos dados, da disponibilidade dos nossos dados pessoais e da empresa também, de mais respeito ao consumidor. E eu espero que, através dessa lei também, a gente tenha menos manipulação, seja ela explícita ou subliminar, e que as pessoas consigam ter escolhas mais conscientes, livres, autodesenvolvimento, as nossas crianças também vivam um ambiente em que elas tenham essa liberdade de desenvolvimento, de consciência e de percepção.